Olá, gente, boa tarde. Mais um vídeo aqui no meu canal Era da Liberdade. Hoje, dia 7 de agosto de 2022. Como vocês estão vendo, eu estou aqui toda vestida de Brasil, com a nossa bandeira aqui atrás. Já faz algum tempo que eu não posto vídeos, mas esse canal não é um canal que eu tenho rentabilidade aqui, né? Então, assim, eu sou bem aberta com a espiritualidade e quando eu tenho um chamado no meu coração, eu sinto que eu devo falar, eu venho aqui e coloco esses vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, me ajude a divulgar, que eu senti muito um chamado para fazer uma série de vídeos sobre os símbolos nacionais. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa conexão com a Irmandade Ascensionada e com Shambhala através da grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens. A luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. O Cristo está na terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, o propósito guia as vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e mura-se a porta onde mora o mal. A luz, o amor e o poder restabelecem o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Os portais da luz estão abertos, os portais do amor, da verdade e da vida. Assim é, eu sou. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Jara. Este canal tem a proposta de trazer autoconhecimento, expansão de consciência e falar muito sobre manifestação aqui na terceira dimensão. Senti muito esse chamado de falar sobre os símbolos nacionais, sobre o Brasil. Nós estamos há exatamente 30 dias do 7 de setembro, de 2022, e que completaremos 200 anos da nossa independência e, portanto, uma data muito significativa, muito importante para todos nós brasileiros e que precisamos saber um pouco da nossa história para que a gente tenha mais conexão com essa pátria mãe gentil. Senti esse chamado e vou colocar aqui também no link da descrição o primeiro vídeo que eu postei neste canal, né? Faz 5 anos que eu iniciei. Eu não coloco vídeos, fiquei muito tempo sem pôr vídeos e enfim. Mas o primeiro vídeo que eu coloquei foi um vídeo que é sobre os símbolos secretos que tem na nossa bandeira. Aqui a gente tem muitos símbolos que foram colocados e que as pessoas não têm conhecimento, porque são símbolos de conhecimentos esotéricos, muito vindo dos templários, muito vindo dos hebreus. Então, a nossa origem, ela é multirracial desde o princípio. E a história do Brasil precisa ser recontada para que a gente entenda melhor uma constelação familiar. Quando se tem segredos ocultos, quando tem segredos familiares ou coisas assim que precisam vir para serem curadas, é preciso que sejam reveladas essas situações para que elas se esclareçam. Então, na origem do Brasil, há muitos segredos ou muitas coisas ocultas na nossa história. Eu não sou uma historiadora e, portanto, este vídeo é um vídeo de conexão com a espiritualidade. Eu senti esse chamado de falar sobre isso, não recebi nenhuma canalização, mas senti esse chamado e vou colocar isto em movimento. Então, farei daqui até o dia 7 de setembro, serão 5 vídeos, né? São 5 domingos, todos os domingos trarei um vídeo falando dos símbolos nacionais. Mas o primeiro vídeo, que é esse que vocês estão vendo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a origem do nome Brasil. E é para
levantar mais as necessidades de maiores pesquisas, porque nós somos uma conexão, né, de consciências ou de mentes que estamos encarnados aqui neste país. Sim, temos uma responsabilidade em comum. E como sabemos que muitos brasileiros estão despertos ou estão despertando nessa transição planetária, e que sim, o Brasil tem um propósito de ser o início da consciência crística para o mundo, nós temos isso como um propósito, a gente veio com este propósito, e quem entende isso sente mais confortável com este vídeo. Então, se você está vendo aqui, eu quero que você sinta a verdade que está dentro do seu coração, e aquilo que não faz sentido, permita que se vá, e não tem problema algum, porque também, como eu disse, é uma história com muitos segredos e muitas coisas ocultas, e que historicamente eu não tenho conhecimento e não sou uma historiadora. Bem, o que a espiritualidade me pediu para enfatizar neste primeiro vídeo são 3 pontos. Primeiro ponto: não houve descobrimento do Brasil. Isso é uma concordância, todos nós sabemos, né? Que quando os portugueses, quando os europeus aportaram nesta pátria, já existia aqui um povo nativo, os indígenas já estavam aqui, nós tínhamos uma população nativa e, portanto, não houve um descobrimento, houve sim uma expansão das terras europeias que vieram então colonizar esta ilha, porque era assim que era conhecido no mundo europeu. Portanto, não houve um descobrimento aleatório, como eles tentam nos contar. Eles já sabiam onde eles vinham. Havia e existe historicamente muitos relatos, existem livros escritos sobre isso antes do descobrimento do Brasil, sobre esta terra, e a gente precisa pesquisar mais, precisa ter mais historiadores com interesse de buscar a história real, para que a gente reconheça a nossa pátria, porque aquele povo que sabe de onde veio, sabe da sua história, ele tem mais afinidade com a sua própria pátria, e assim a gente vai criar mais conexão, porque tem muitos brasileiros que não têm a conexão com a pátria. Porém, sabemos que muitos encarnados neste tempo estão com esta missão de trazer essa verdade sobre a história do Brasil aqui para nós, para o nosso conhecimento. Então, é importantíssimo que exista pessoas com estes projetos de trazer essa história real e verdadeira para o conhecimento dos brasileiros. Então, não houve descobrimento, houve sim uma expansão das terras europeias. Muito antes, as terras do Brasil, assim como alguns lugares ali na região do Peru, já tinham sido exploradas. Existe aí, e a espiritualidade trouxe isso, que isto precisa ser conectado. Então, eu sei que vai ter pessoas que vão ter conexões com isso, com mais verdades, e poderão trazer mais informações ainda, porque isso está no inconsciente coletivo, e uma vez estando no inconsciente coletivo, aqueles que estão aptos a essa conexão conseguem conectar, e quando vier essas verdades, ressoam com as pessoas que estão prontas para entender essas verdades. Antes do descobrimento, o Brasil foi explorado pelo rei Salomão. Então, quando se deu o nome de Brasil, a madeira ela já era conhecida, inclusive se chamava madeira judaica. Isso muitos historiadores têm esse conhecimento. Portanto, o templo do rei Salomão foi construído com madeiras do pau-brasil, que foram levadas da nossa região já desde esta época.
Outro ponto muito, muito importante. Portanto, nós temos uma herança judaica muito importante, tá? Que a gente precisa entender isso. Nossa origem judaica antecede ao próprio descobrimento, porque os próprios nativos tiveram esta origem, e isto ainda é comprovado com algumas tribos da Amazônia que ainda falam a língua semelhante à língua hebraica. O segundo ponto que eu fui orientada também para trazer é que no século VII, nós estamos falando aí do ano 600, 700, por aí, teve uma lenda de que São Brandão, essa é uma lenda que tem dos celtas, que um monge esteve na nossa terra, esteve aqui no Brasil, e que relatou que nós éramos uma ilha que só era vista a cada 7 anos e, portanto, ela era uma ilha mágica em que as pessoas aqui viviam num estado paradisíaco de comunhão com a natureza. E existe muitos relatos nessa história que então a origem do Brasil nesta época é que nós éramos herdeiros dos Atlantes, eram os Atlantes que estavam aqui vivendo numa dimensão superior a essa dimensão que nós habitamos agora. E, portanto, a gente precisa entender a nossa origem, nós precisamos resgatar a nossa identidade, entender sobre isso, buscar mais informação para que a gente realmente avance com o propósito do Brasil, que é tornar-se o início da consciência crítica para o mundo. O terceiro ponto, então, é exatamente do nome do Brasil, que seria uma referência vindo da origem judaica, dos hebreus, seria uma referência, um acrônimo, na verdade, das iniciais das 4 mães das 12 tribos de Israel, e a letra, porque lá não tem a letra A nem a letra I, seria BRZL e o Y do nome Yosef, que é Jacó. Então, esta é a real origem do nome do Brasil, e nós precisamos entender, nós precisamos buscar na história essas informações para que a gente recupere a nossa identidade e realmente saber a nossa origem. Isso é muito, muito importante. É isso, gente. Gratidão. Vou encerrando por aqui e trarei nos próximos vídeos os símbolos nacionais, com bastante referência. Espero também ter uma comunicação, quem sabe, de forma canalizada sobre estas informações que eu estou sendo orientada a trazer. Gratidão e até semana que vem, até domingo que vem.